Muito bem, meus queridos, eu quero então nesta tarde trazer uma palavra da parte de Deus com o tema "Por que Deus demora tanto para responder nossas orações?". Você já percebeu isto, que quando você está numa luta, num problema, numa dificuldade, e você ora e pede orações para toda a gente que você conhece, e a resposta não vem, e você vai entrando em desespero, em dificuldades, porque você orou acreditando que a tua resposta viria imediatamente. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é demora para você? Porque é muito relativa essa questão demorou. Demorou para quem? Demorou por quê? Você já notou que dependendo da situação, o tempo é o mesmo. Mas às vezes para nós parece uma eternidade e noutras circunstâncias parece que foi rapidinho. Olha, 1 minuto. Se eu disser para você em qualquer situação que você tem 1 minuto, você vai dizer, mas só 1 minuto? Agora veja bem, 1 minuto, né? Se você estiver, por exemplo, resolvendo, né, fazendo uma prova de matemática, estiver ali resolvendo, equacionando ali uma expressão, sabe aquelas expressões quilométricas que você vem trabalhando para dar o resultado final? Aí, de repente, o professor grita lá, você só tem mais 1 minuto. Então, este minuto você se apavora, porque não vai dar tempo de você fazer quase nada. Agora, vamos inverter o quadro, vamos inverter o ambiente. Vamos imaginar você em um determinado lugar e a pessoa pedir para você sentar numa chapa. E ele diz, você vai sentar por apenas 1 minuto, senta. E quando você senta, a chapa está quente. Então você não pode levantar, porque foi dado 1 minuto para você. Ora, aquele minuto vai parecer uma eternidade. Então nós podemos concluir com isto que a questão do tempo é muito relativo. Vai depender da situação. Você fica às vezes 5 minutos num ponto de ônibus, esperando o ônibus e parece uma eternidade. Mas quando você está numa brincadeira, numa recreação, o dia passa sem que você perceba. Quando dá a hora de ir embora, você diz, mas já? Por quê? Porque você não estava prestando atenção no tempo. Você estava se divertindo. Então, o que a gente aprende com isto? Em qualquer circunstância, em qualquer situação, o segredo é mudar o foco, é tirar o foco, né, daquela situação desagradável, deprimente, que oprime e que traz a você ansiedades, preocupações. Então, não fique ligado no teu problema, vá em busca da solução e no tempo certo, no momento certo, com certeza você vai sair. Eu lembro do meu avô era meio filósofo lá da roça, mas era um baita de um filósofo. Ele dizia que a questão do tempo, fugiu agora aqui na conversa, aqui, daqui a pouco eu lembro e falo para vocês. Meu avô era muito prático, sabe? Ele tinha esses ditados e divaguei no comentário aqui, me perdoem, mas daqui a pouco eu volto aí se eu me lembrar. Então, tempo, meus queridos irmãos, é questão da atenção, do valor que nós damos para aquilo que nós estamos vivendo. Então, veja bem, eu sempre gosto de extrair da Bíblia Sagrada exemplos, né? Exemplos de pessoas que viveram a situação que nós sempre estamos aqui trazendo, que nós sempre estamos ministrando. Por que eu faço questão de trazer personagens da Bíblia? Porque são personagens antigos, são pessoas que viveram há muito tempo situações similares à nossa, muito parecida com a nossa, e eles venceram. E venceram por quê? Porque tiveram uma postura dentro dos princípios de Deus. Então é isto que eu quero que você entenda, é isto que eu quero que você guarde, porque não é diferente. Note que nós já nascemos para morrer. Vivemos um tempo e vamos, mas deixamos filhos, netos, bisnetos. A nossa geração prossegue, não apenas a nossa, mas a de todos os homens vai em frente. E a história se repete. Porque todos os problemas e lutas que nós enfrentamos são resultados
resultados de atitudes nossas, de ações nossas, e infelizmente consequência também da nossa natureza pecaminosa. Nós herdamos com a queda de Adão as consequências que vieram pela desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então é muito importante a gente extrair da vida deste povo da Bíblia, desses personagens bíblicos, as experiências que eles viveram. Note, por exemplo, o salmista no Salmos número 70, no primeiro versículo, eu quero tomar por base, inclusive, este versículo, porque ele diz assim: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Então vocês vejam que este homem, um servo de Deus, um ministro de louvor, ele estava vivendo também uma situação difícil, uma perseguição terrível por parte de pessoas desafetas, de seus inimigos, e ele faz um desabafo diante de Deus. E diante daquela situação que ele vinha vivendo, por certo já perdurava por muito tempo, e ele orou, ele clamou, ele suplicou e esperou no Senhor. Quem sabe ele tenha ficado no Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu meu clamor, inclinou-se para mim, e ele ficou nessa esperança, mas o tempo passou bem mais do que ele pôde suportar. Quem sabe seja o teu caso também, você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, quem sabe esta tarde você está se identificando também com esta palavra e você também está fazendo esta pergunta: por que Deus demora tanto para responder às nossas orações, para atender às nossas necessidades? Então o salmista aqui não foi diferente. E no último versículo, depois que ele descreve, né, a situação dos seus inimigos, aí ele encerra este salmo com o versículo que diz: eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Vocês viram que oração, meus queridos irmãos? Um homem de Deus, um homem que servia a Deus, que louvava a Deus, que tinha uma vida de comunhão profunda com Deus. Fazer uma oração desta, dá para a gente ter uma ideia do tamanho da luta dele, do tamanho da prova que ele estava passando, que ele estava enfrentando. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas a gente quer trazer algumas experiências de pessoas que nós conhecemos exatamente qual foi o problema destas pessoas e como foi o trabalhar de Deus em cada uma delas. Por que estes exemplos? Para você ver que isto que você está passando, esta luta, essa dificuldade, não é só você não. Isso aí, nossos irmãos espalhados por todo o mundo, vez ou outra também, enfrentam as adversidades da vida. Não é uma coisa que caiu aí no teu colo e você teve que abraçar e você está sozinho, não. Você vive um problema, mas você vai ver que outras pessoas vivem outro tipo de problema, e problema é problema. Enquanto não se resolve, é problema. O meu para você é pequeno, mas para mim ele é muito grande. E da mesma forma você acha que é o maior de todos os problemas. Mas outros olham para você e falam: quem me dera se o meu problema fosse o dele. Isso aí eu tiro de letra. Então estas coisas acontecem por quê? Porque o Senhor nosso Deus, Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Deus não está lá em cima como um masoquista, né, que fica judiando dos seus filhos aqui. Não. Se Deus permite, nós que o servimos, nós que procuramos fazer a sua vontade, e Ele permite a gente entrar em problemas, passar por lutas e dificuldades, é porque com certeza Ele tem um plano, Ele tem um objetivo nisso. Então, queridos, vamos ver alguns exemplos aqui, pessoas que viveram situações desesperadoras, situações angustiosas, pessoas vivendo uma agonia terrível e vai em busca de solução
e vai ter que esperar, tiveram que esperar. Então eu quero trazer aqui alguns exemplos rapidamente, porque o nosso tempo não permite nos estendermos muito em cada exemplo, mas são todos exemplos muito bem conhecidos dos leitores da Bíblia Sagrada. Por isso é importante, meu querido ouvinte, você que ainda não tem o hábito de ler a Bíblia Sagrada, procure fazer isto que você vai ver quanta coisa boa você vai aprender através da leitura, do estudo, da meditação da palavra do Senhor nosso Deus. Então eu quero trazer o primeiro exemplo aqui de duas irmãs, Marta e Maria, muito conhecida. Elas tinham um irmão que se chamava Lázaro, e esses três irmãos eram amicíssimos de Jesus Cristo. Aí um belo dia o Lázaro fica doente, ele ficou enfermo, se enfermou, e lamentavelmente ele morreu desta enfermidade, e Jesus estava longe dali. Mas chegaram, não sei quantas pessoas foram, aonde Jesus estava, e deu a notícia para ele: teu amigo Lázaro está doente, né? Como quem diz, o senhor tem que ir lá orar por ele para que ele seja curado. E Jesus ficou tranquilo, continuou fazendo o que estava fazendo, e os apóstolos, seus discípulos, né, lembraram dele novamente: Senhor, Lázaro está doente e está difícil a situação lá. Ele falou: não, está tudo ok, nós vamos. E a Bíblia diz que demorou ainda 4 dias para que o Senhor Jesus Cristo fosse lá. E para desespero daquelas duas irmãs, que eu creio estavam ansiosas, quem sabe, roendo as unhas, né, saindo toda hora na porta, na janela, para ver lá a estradinha que dava acesso, né, Jesus chegando, e ele não chegava. E foi uma agonia no primeiro dia, foi no segundo, no terceiro e no quarto. Mas no quarto dia, Jesus foi, e ao se aproximar do local, alguém foi e anunciou para elas: Jesus está aqui. Então, uma delas correram até onde Jesus estava, falou: já era, Jesus, se o senhor tivesse vindo assim que recebeu a notícia, o pedido para o senhor estar aqui, meu irmão não teria morrido, mas o senhor demorou muito, agora ele está morto. Então vocês vejam, meus queridos irmãos, que às vezes o nosso desespero, a nossa situação, ela é grave, e Deus sabe muito bem disto, porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece a minha estrutura e a tua. É por isso que Ele deu este problema para você e deu outro bem diferente para mim, porque a minha estrutura me dá condições de suportar a prova que Ele mandou para mim, mas já não daria para suportar a tua, e vice-versa. A tua você suporta, gemendo, doendo, mas você aguenta. Você só vai desistir mesmo se acovardar, se fraquejar. Mas se você aguentar firme, você vai passar pela prova, porque Deus dá a prova e já dá o escape. Agora você só vai ver o escape assim que concluir a prova. Muito interessante isto. Então Jesus demorou por quê? Porque se ele tivesse vindo no momento em que elas pediram, ele teria feito um milagre de curar Lázaro. Lázaro seria restituída a saúde a ele voltaria às suas atividades normais, mas era só isto, era mais um milagre. Quanta gente Jesus já tinha curado naqueles dias. Mas Jesus sabia muito bem o que estava fazendo. Então, meus queridos, fica tranquilo, se você orou, confiante, entregou nas mãos do Senhor e ainda não veio a resposta, é porque ainda não é tempo. Mas fique tranquilo que o Deus a quem você dirigiu a tua oração é o Deus vivo, é o Deus Todo-Poderoso, e Ele já está com o teu problema em suas mãos, e na hora certa Ele vai mandar socorro, Ele vai te dar a solução plena e completa. Então Jesus, retardando para chegar ali, o milagre que Ele realizou foi infinitamente superior, foi muito maior. Por quê? Porque Ele não apenas curou, Ele ressuscitou um morto. Porque curar um enfermo já é um milagre, mas ressuscitar um morto já é maravilha, né? É prodígio e maravilha. E foi o que o Senhor Jesus Cristo fez. Então, a salvação daquelas irmãs,
atender a oração, o clamor delas, foi algo que Jesus fez de uma forma muito mais contundente, muito mais poderosa, e com certeza elas ficaram muito mais crentes ainda na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia também relata um outro caso, uma outra história. Olha, para você que não é muito familiarizado com a Bíblia e quer conhecer nos mínimos detalhes este fato de Marta, Maria e Lázaro, está registrado no Evangelho de João, no capítulo de número 11, tá certo? Nós temos que correr aqui porque o tempo não nos oferece condições de esmiuçarmos mais. Mas nós temos o caso aqui de um homem também, um homem da alta sociedade, da alta casta religiosa, que se chamava Jairo. Isto também está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 41. Eu tenho que resumir, mas você pode ler com muita calma e tranquilidade em tua casa, ou mesmo aí no carro. Se você parar em algum lugar por um tempo, de espera, aproveite e abre mesmo no teu celular um aplicativo da Bíblia e vai para o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, e dos versículos 41 ao 50, você vai ver que história linda. Mas deixa eu resumir aqui. Este homem, ele tinha uma filha linda, uma menina, uma garota de quase 12 anos de idade. Ela também ficou enferma e uma enfermidade complicada. O pai percebeu que se não houvesse um socorro urgente, a sua filha morreria. E ele, conhecendo Jesus, com certeza já havia escutado, muitos milagres que Jesus havia realizado. Ele foi ao encontro de Jesus. E ele, se aproximando de Jesus Cristo, ele então diz, Senhor, vamos até a minha casa para socorrer a minha filha que está mal, ela está pela hora da morte. E Jesus se prontificou a ir. Só que quando Jesus iniciou a caminhada para ir à casa de Jairo, aparece uma mulher que, coincidentemente, com a idade da menina que tinha 12 anos, esta mulher por 12 anos sofria também de um fluxo de sangue, de uma hemorragia que não se estancava. Por 12 anos, esta mulher sofreu, gastou tudo que tinha e os médicos não resolveram. Mas ela ouviu dizer que Jesus estava passando e ela falou, é a minha chance e eu vou agora. E aquela mulher foi, mas ela estava debilitada, muito fraca, devido a ter perdido muito sangue, mas com todas essas dificuldades, ela foi até onde Jesus estaria passando para receber o seu milagre. Mas a multidão era muito grande, era uma multidão compacta, era impossível ela chegar até Jesus, mas ela não desistiu, porque a necessidade dela era muito grande. Então aí nós aprendemos, querido e querida ouvinte, que nós não podemos desistir. Às vezes somos tentados a desistir porque achamos impossível, mas nada é impossível se nós crermos no poder de Deus e se nós fizermos a nossa parte, porque a nossa parte nós temos que fazer, Deus faz a dele. A tua é você mesmo que tem que fazer, a minha sou eu mesmo quem tem que fazer. Então ela teve um pensamento, ela teve uma ideia. Ela falou, eu não preciso nem falar com ele, esse homem tem tanto poder que se eu conseguir pelo menos tocar na veste dele, eu vou ser curada. E munida desta fé, ela foi até onde Jesus estava e conseguiu tocar. Apesar da grande dificuldade, ela conseguiu fazer o que ela intentou. Então veja que bênção é nós lutarmos até o fim, nunca desistirmos. E quando ela tocou, ela foi imediatamente curada. Imagina, uma hemorragia que já durava 12 anos, automaticamente foi estancada, secou-se. Na hora ela sentiu, evidentemente, que parou o fluxo do sangue. E Jesus falou, alguém me tocou. E os discípulos falaram, alguém, Senhor? Uma multidão te tocou, olha como que está isso aqui. É gente para todo lado, é claro que alguém te tocou. Jesus falou, não estou falando deste toque. Eu estou falando de um toque diferente. Alguém me tocou diferente, porque eu senti que do meu corpo saiu virtude. E a virtude de Jesus curou aquela mulher. Então, querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã, você que está aí
passando por uma luta, por uma dificuldade, não desanime, não desiste, não recue, não abandona não, vai até o fim, dê o que der, você vai, se tiver que morrer, morra lutando, não se entrega para o teu problema não. Confia que Cristo está atento ao teu clamor, à tua necessidade, e se Ele permitir que você morra com esta enfermidade, você não vai ser o primeiro não. Você já ouviu falar do profeta Eliseu? Um grande homem de Deus, ele ficou enfermo e morreu daquela enfermidade. Ora, então, meus queridos, morrer já está garantido. Se tem uma coisa que nós podemos ter certeza, é que iremos morrer. Um dia nós vamos morrer, ou vamos receber um corpo glorioso. Então, esse corpo aqui não precisa ficar aí com tantas preocupações, com tanto cuidado, porque de todo jeito um dia ele vai perecer, ele vai terminar. Se não for pela morte, será pelo arrebatamento da igreja, a transformação de um corpo glorioso que nós receberemos para habitar as mansões celestiais. Então, meus queridos irmãos, eu acho muito interessante, porque às vezes nós ficamos brigando com Deus por causa desta demora. Agora, eu penso que Deus fica meneando a cabeça lá em cima, né? Mas que menino rebelde, que menina rebelde. Você não sabe que eu sei o que você está passando, o que você está sentindo? Não é hora, acalma que não é hora. Então, meus queridos irmãos, às vezes nós brigamos com Deus, literalmente. Eu conheço pessoa que briga com Deus mesmo, ele discute com Deus como se Deus fosse seu irmão, sua irmã, ou seu pai terreno, né, que ele já deveria respeitar, mas hoje a nossa geração não sabe muito o que é respeito, principalmente aos pais, né, filhos mal educados, rebeldes, irreverentes, mas as pessoas às vezes também têm a ousadia de querer, no mesmo nível que se relaciona aqui, querer se relacionar com Deus. Então, meus queridos, às vezes, então Deus libera. A pessoa Deus quer te dar o melhor. Ele tem o tempo certo para tudo, mas você fica brigando, blasfemando, murmurando, procurando confusões com tudo e com todos. Então ele fala, ok, então eu vou antecipar a tua bênção. Aí quando chega aquilo que você estava pedindo, você vai se escabelar e vai dizer por que eu insisti, ou não, eu não suporto. Aí você vai ver que ficou pior a emenda que o soneto. Então, meus queridos, é muito importante a gente saber. Olha, nós temos um exemplo clássico na Bíblia do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, no primeiro capítulo, no versículo 2, ele faz uma pergunta para Deus. Presta atenção na pergunta que esse homem fez para Deus. Ele, sendo um profeta, ele fez essa pergunta para o Senhor. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Aí Deus falou, ok, eu vou te dar a resposta então. Aí quando Deus dá a resposta para ele entra em desespero e fala, mas não era bem isso que eu queria dizer, não era bem isto que eu queria. Então, meus queridos, vamos aprender nesta tarde que o nosso Deus é sábio em tudo que faz, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Então vamos deixar Ele trabalhar, porque Ele trabalha certinho e trabalha para o nosso bem, para o melhor, para nos dar o melhor dEle para todos nós. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Eu tenho ainda um quarto exemplo no livro de Jó, no capítulo 19 e o versículo 7. Veja uma coincidência aqui, pessoas diferentes, vivendo em tempos bem distantes um do outro, mas vivendo também situações diferentes. Porém, o clamor da alma foi o mesmo. Você notou? Como foi que Abacuque orou? Até quando, Senhor, clamarei a ti e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Olha aqui, Jó orou quase que a mesma oração. Jó lhe diz no capítulo 19, o versículo 7 do seu livro, eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, mas não há justiça. Deu para entender agora, meu querido, minha querida,
que esta angústia, essa agonia, esse desespero que você vive é uma coisa perfeitamente normal, natural do ser humano. Não é que você é mais fraco que os outros, não é que Deus gosta menos de você do que dos outros, não. Ele simplesmente permitiu você passar por uma luta para você crescer, para você amadurecer, para você ter um relacionamento mais íntimo com Ele, estar mais pertinho dEle, aprender não só a falar com Ele, mas também ouvi-lo. É por isso que Deus permite que nós passamos, às vezes, por lutas e por dificuldades. Então, meus queridos, pior que demorar é desenganar. Você já parou para pensar nisto? Você acha que a tua resposta, a tua bênção está demorando? Mas ela está demorando, sempre há possibilidade de vir. Enquanto Deus não falou nada com você, enquanto Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando para entregar o melhor para você. Agora, pior do que esperar muito tempo é Deus te desenganar, é Ele dizer não para você. Porque Deus responde às nossas orações dizendo sim, dizendo não e às vezes dizendo espera mais um pouco. Então a gente tem que entender. Deixa eu mostrar dois exemplos clássicos aqui também da Bíblia. O primeiro de Moisés, no livro de Deuteronômio, no capítulo 3 e o versículo 26 está escrito, palavras de Moisés: porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes o Senhor me disse, basta, não me fales mais neste negócio. Viu? Deus disse para Moisés que ele não entraria na terra prometida. Deus falou, você vai ver, mas não vai entrar lá. E ele foi orando, pedindo, Senhor, tenha misericórdia. Estou há 40 anos aqui conduzindo este povo, agora eles vão entrar e eu vou ficar de fora. Aí Deus fala para ele assim, basta Moisés, vai orar para lá, vai pedir outras coisas, não me toque mais nesse assunto, é assunto encerrado, você não vai entrar e fim de conversa. Então, meus queridos, isso é pior do que esperar muito tempo. Paulo também tinha um problema, veja Paulo na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, ele fala sobre os privilégios que ele teve de ir ao terceiro céu, de ver coisas grandiosas, receber revelações preciosíssimas da parte de Deus, mas acontece que junto com essas revelações, junto com os privilégios, ele recebeu também um espinho na carne, que nós não sabemos o que é, mas não era coisa boa. Então ele começa a falar para os irmãos de Corinto, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E o Senhor disse para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia! Glórias a Deus! Se você olhar ao teu redor, meus queridos, você vai ficar horrorizado com o tanto de pessoas com problemas muito, mas muito maior e pior do que os seus. Tá certo? Então, pensa nisto. Olha, um rei de Israel. Então vocês vejam que para Moisés Deus disse basta, para Paulo Deus falou, eu sei do teu problema, eu sei que te incomoda, mas a minha graça te basta. Então quer dizer, isso aí eu não vou resolver, eu não vou tirar. Agora veja que situação triste do rei Acasias. Está registrado no 2º livro dos reis de Israel, no capítulo 1, dos versículos 2 ao 4. Diz assim, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, sofreu um acidente, que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou o mensageiro e disse-lhes, ide perguntai a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Veja, não mandou nem para Deus, mandou para um Deus pagão, para um Deus de D minúsculo. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita, levanta-te,
sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Viu? Então você que está passando por lutas e dificuldades nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te digo, você prestou atenção em tudo que eu disse aqui? Os exemplos que eu trouxe de pessoas que foram abençoadas, alcançaram suas vitórias porque persistiram, né? Jairo teve aquele contratempo da mulher do fluxo, mas depois que Jesus curou ela, foi lá e ressuscitou a filha. A filha também morreu, mas Jesus ressuscitou. Então, às vezes, meus queridos, Deus permite que a nossa situação chegue aos extremos. Chega a um ponto que você fala: meu Deus, por que o Senhor não me acudiu antes? Por que o Senhor não me socorreu antes? É porque realmente Ele tinha um propósito maior para a tua bênção, para a tua vitória, vitória que, por certo, glorificaria o nome do Senhor nosso Deus. Então, que Deus abençoe a todos, que você fique firme, entendendo que você tem um Deus que está atento ao teu clamor e está bem por dentro das tuas necessidades, e Ele tem a solução para você. Vamos orar, e nesta oração, então, você tem a liberdade de apresentar teu pedido uma vez mais e, crendo, vai receber. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua graça e bondade e apresentamos a todos os nossos ouvintes a ti. Tu conheces as necessidades de cada um, que o Senhor esteja realmente trabalhando, atendendo o seu clamor, suas necessidades e dando a eles a vitória que precisam, porque é do Senhor que vem a vitória que eles necessitam. Pai, nós oramos confiantes em nome de Jesus Cristo. Amém.